Olá, queridos alunos da disciplina Metodologia Científica, graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos aqui para mais uma aula. Hoje, uma aula importantíssima, assim como as outras já foram, em que nós vamos falar de alguns assuntos muito importantes. Nós vamos falar sobre o conhecimento, nós vamos trabalhar um pouquinho o conceito de ciência e, por fim, o que é método científico. Então, eu quero convidar você a prestar bastante atenção ao conteúdo da aula de hoje. E para facilitar a nossa apresentação, eu vou compartilhar aqui a minha tela, para que fique melhor aqui a abordagem. Muito bem. Então, aqui nós temos o conteúdo, né, a proposta da aula de hoje, como eu falei, introdução à ciência e ao conhecimento, e num segundo momento também a gente vai falar um pouquinho sobre o método científico, ok? Então vamos prosseguir a aula de hoje. Então nós vamos começar fazendo algumas considerações sobre conhecimento. O que é? De onde vem a palavra conhecimento? O que é conhecimento? Então, primeiro, uma rápida informação, né, da etimologia, isto é, da origem da palavra, né? A palavra conhecimento vem do grego episteme, que significa conhecimento, habilidade, arte, ciência ou saber. Em latim, ela é cognoscere, conhecimento, ato ou efeito de conhecer. Provavelmente, num curso como esse de teologia, vocês vão ouvir essa palavra, né? Cognoscente ou cognoscivo, né? Por exemplo, no estudo da teologia, Deus, ele é uma pessoa cognoscente, ou seja, nós podemos conhecer dentro daquilo que ele revelou. Então, o conhecimento é o ato ou efeito de conhecer. Conhecer é apropriar-se do objeto estudado, né, do conteúdo, da informação, e o transformar em conceito. Então, conhecimento é você se apropriar, é você poder conhecer o objeto estudado e transformar aquele objeto estudado em conceito, em uma definição, em uma compreensão. No conhecimento, temos dois elementos básicos. Então, o conhecimento, irmãos, pressupõe uma relação básica entre dois elementos. O primeiro elemento é o sujeito cognoscente, ou seja, um sujeito ou um indivíduo capaz de conhecer, ok? E o objeto cognoscivo, que é um objeto que pode ser estudado, que pode ser conhecido. Então, o cognoscente é um indivíduo ou a pessoa capaz de adquirir conhecimento, ou o indivíduo que possui a capacidade de conhecer. O cognoscível é o que se pode conhecer. Isso é interessante porque, para nós cristãos, o ser humano é alguém, por ser imagem de Deus, é alguém com a capacidade de conhecer. Ele foi criado por Deus para conhecer a Deus, conhecer a si mesmo e conhecer o mundo, né? E o mundo que Deus criou é um mundo que pode ser conhecido, é um mundo que já traz um significado dado por Deus. Então, nessa relação, essa perspectiva da imagem de Deus é fundamental para nós cristãos. Nós somos o sujeito que pode conhecer e o mundo, né, o saber, a matéria, é algo que pode ser conhecido. De acordo com essa teórica, Maria Lucy, ela define conhecimento como, genericamente, o conhecimento pode ser conceituado como a apreensão intelectual de um fato ou de uma verdade, como o domínio teórico ou prático de um assunto, uma arte, uma ciência, uma técnica. Então, essa teórica, ela conceitua conhecimento como sendo uma apreensão intelectual, isto é, uma assimilação, uma percepção intelectual de um fato, de um acontecimento, de uma verdade. E aí, você exerce o domínio, quer seja teórico ou prático, a respeito de um assunto, de um determinado campo do saber humano. Aqui nós temos uma pirâmide, que ela recebeu o nome de pirâmide Dix. Dix é a pirâmide, cada sigla dessa significa uma palavra, né? O D de dados, o I de informação,
o C de conhecimento e o S de sabedoria. Essa pirâmide, de forma gráfica ou ilustrativa, ela nos mostra a relação desses 4 itens, né? Como sendo dados à base digamos, do conhecimento ou da informação. Na sequência, temos a informação, o conhecimento e, por fim, a sabedoria. O que seriam os dados, né? Dados o material de nível simbólico, de codificação alfanumérica e móvel, que pode ser armazenado sem consideração quanto ao seu significado. Então, o que são os dados? São fatos objetivos. De certa forma, dados é informação, mas é uma informação que você não relaciona ela a nada, que ela não quer dizer, talvez, muita coisa num primeiro momento, ok? Ou, como eu disse, são fatos objetivos. Depois nós temos a informação. O que é a informação? Diferentemente dos dados, a informação é a disposição ou a apresentação organizada dos dados. Então, aqui nós temos números que apenas me informam sobre algo, mas eles não estão dispostos, eles não estão organizados. A informação, ela cria padrões, né? Esses dados que são organizados, eles criam padrões e ativam os significados na mente de uma pessoa. São palavras, imagens e sons e possui uma dinâmica, ok? Depois nós temos conhecimento. O que seria o conhecimento? O conhecimento é o conteúdo agregado com o valor do pensamento humano, derivado da percepção e manipulação inteligente de informações. Então, o conhecimento, ele provém, de certa forma, da informação, que, por sua vez, provém dos dados. O conhecimento é transcendente e é a base para a ação inteligente, ok? E, por fim, a sabedoria. O que seria a sabedoria? É a aplicação habilidosa do conhecimento nas questões ou situações da vida prática. Não é um conhecimento especulativo nem teórico. Para nós, na perspectiva bíblica, a sabedoria, irmãos, ela não nega o conhecimento. Na verdade, o conhecimento faz parte da sabedoria. Só que a sabedoria não para no conhecimento, ok? A sabedoria é você ter o conhecimento e saber utilizar, ou ser habilidoso em aplicar aquele conhecimento às mais variadas situações da vida, né? No conceito de Provérbios, sabedoria é conhecer a palavra de Deus e aplicar as verdades da palavra de Deus às mais diferentes áreas da vida. Isso é sabedoria, ok? Caminhando, ainda considerações sobre o conhecimento, um teólogo muito conhecido nosso, que já faleceu, John Stott, ele disse isso acerca do homem. O homem é uma criatura insaciavelmente curiosa, ou seja, o homem, por natureza, é um ser curioso. Sua mente foi feita de tal maneira que não pode descansar. Está sempre perscrutando o desconhecido, ou seja, ele está sempre buscando conhecer aquilo que é desconhecido. Persegue o conhecimento com infaticável, ou seja, incansável persistência. Sua vida é uma expedição de descobrimentos. Está sempre perguntando, explorando, investigando, pesquisando. Nunca ultrapassa o interminável e infantil porquê das coisas. O homem sempre busca a razão, o homem sempre busca o significado das coisas. Isso podemos dizer também é fruto da imagem de Deus no homem. Deus cria o homem, segundo a sua imagem, coloca esse homem no mundo e manda com que esse homem investigue o mundo, com que ele pesquise o mundo, né? Afinal, Deus abençoou o homem e o mandou dominar a terra, dominar os animais, dominar as plantas. Então, essa é uma característica do homem. O homem é uma criatura incansavelmente curiosa. Olhe para você, né? Tudo que surge de novo, de certa forma, você quer saber o porquê, qual a razão daquilo que aconteceu, enfim. Essa é uma característica nossa, né? Não só das crianças, né? Mas também do ser humano em geral. O ser humano sente necessidade de conhecer, de compreender o mundo que o cerca, e busca fazê-lo através de suas capacidades, ou aquilo que também chamamos de faculdades, né? Ou habilidades humanas. Trata-se de uma relação que supõe 3 elementos: o sujeito, o objeto e a imagem que se tem da realidade. Então, aqui nós temos, né, uma relação, podemos dizer, completa do conhecimento, né? Que pressupõe o sujeito e o objeto, como nós vimos, e dessa soma, podemos dizer assim, ou dessa
equação surge exatamente uma imagem que é criada, uma imagem da realidade que é formatada pelo homem. O conhecimento não nasce no vazio. O homem pode adquirir conhecimento por meio de sensações, percepções, da imaginação, da memória, da linguagem, do raciocínio ou da revelação divina. Para nós, cristãos, a revelação divina é a principal fonte de aquisição do conhecimento. Tanto a revelação na natureza, na criação, Deus se deu a conhecer na criação, mas principalmente através do conhecimento da palavra de Deus. A revelação que a gente chama proposicional de Deus. Então, nós podemos dizer que só existe conhecimento porque Deus se revelou, porque existe a revelação de Deus, ok? Sem revelação, para nós cristãos, não há conhecimento. É claro que essas outras maneiras, né, a sensação, percepção, imaginação, memória, linguagem e raciocínio, também são meios de conhecer. No entanto, precisam estar subordinadas ou submissas à revelação divina. A revelação seria, então, para nós, o crivo, né? Diferentemente do racionalismo, que acreditava que a faculdade humana era a principal fonte de conhecimento, para nós é a revelação divina, ok? É o crivo, é o critério de todo conhecimento. Agora nós vamos ver que existem vários tipos de conhecimento. E aí isso é importante porque no dia a dia a gente, de alguma maneira, percebe isso, né? De acordo com Prestes, na literatura especializada em metodologia científica, que é a disciplina que cuida dos caminhos do saber, do conhecimento, como vimos, né? Como o conhecimento é elaborado, qual o conhecimento verdadeiro, como o conhecimento pode ser organizado. Então, na literatura especializada em metodologia científica, encontram-se classificações para os diferentes tipos de conhecimento. Esses diferentes tipos de conhecimento que se originam de diferentes fontes, a observação, como vimos, né? As experiências acumuladas ao longo da vida, as crenças religiosas, os relacionamentos, as diferentes leituras são fonte de conhecimento. Ou seja, o ser humano, de certa forma, ele está meio que cercado de fontes de conhecimento, de fontes de saberes. Então, o tempo todo nós estamos aprendendo. De acordo com essas duas teóricas, Lakatos e Marconi, elas apresentam, né, as principais formas de conhecimento para nós. Primeiro, conhecimento popular, ou empírico, né, ou conhecimento do senso comum, o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso ou teológico e o conhecimento científico. Esses são os 4 principais tipos de conhecimentos que existem, ok? Vamos primeiro ver o conhecimento popular, ou empírico. É o senso comum. É o conhecimento do dia a dia, que se obtém pela experiência cotidiana no manuseio das coisas. Ele é espontâneo, não há a intenção e a preocupação de atingir o que o objeto contém, além das aparências. Não deixa de ser conhecimento aquele que foi observado ou passado de geração em geração através da educação informal ou baseado em imitação ou experiência pessoal. Então, esse conhecimento popular ou empírico, ele é um conhecimento mais informal, ele é o conhecimento das ruas, do dia a dia, o conhecimento que o trabalhador adquire no campo, na convivência com outras pessoas, né? Como vimos aqui, ele se obtém pelas experiências do dia a dia, né? Pelo manuseio das coisas. Às vezes você pergunta a alguém como ele sabe determinado tipo de coisa. Ele vai dizer, ó, foram meus pais que me ensinaram. Eu vi alguém fazendo. Eu sei que é assim porque é assim mesmo. Então, é aquele conhecimento que é também transmitido de geração a geração. Aí vem a ideia, né, de certas plantas medicinais que as pessoas usam. Porque alguém me indicou, os meus avós, eles disseram que essa planta faz bem, assim, esse tratamento, sem ter nenhum tipo de comprovação dentro da medicina, necessariamente. Ok? Não estou dizendo com isso que a medicina não possa se utilizar de algum tipo de tratamento a partir de plantas, mas a gente sabe que muitos desses tratamentos são de conhecimento empírico ou popular. Pode-se dizer que o conhecimento vulgar ou popular, ele é lato sensu, ou seja, ele é um conhecimento amplo. É o modo comum, corrente e espontâneo de conhecer, que se adquire no trato direto com as coisas e os seres humanos.
é o saber que preenche nossa vida diária e que se possui sem o haver procurado ou estudado, sem a aplicação de um método e sem se haver refletido sobre algo. É aquela ideia, como é que, por exemplo, um pedreiro que nunca foi para a escola sabe tanto de matemática, de trigonometria, de cálculos, ele sabe o nível de um determinado piso, o prumo, o alinhamento de uma parede, ele sabe calcular a quantidade de cimento, a quantidade de areia para fazer ali a massa, o concreto, e ele nunca fez uma faculdade de engenharia. Provavelmente ele aprendeu de alguém, ouviu alguém fazendo e foi, à medida do possível, fazendo, né? É um conhecimento que é adquirido no fazer, olhando as outras pessoas, ok? Agora nós temos o segundo tipo de conhecimento, o conhecimento filosófico. Ele é racional, ok? Ele apela, podemos assim dizer, para a faculdade da razão, que é a faculdade do raciocínio, da lógica, ok? E não se baseia em experimentações. A gente vai ver que o conhecimento que se baseia em experimentações é o conhecimento científico. É o caso do conhecimento científico, como eu falei, né? Por quê? A gente vai ver que o pressuposto fundamental da ciência moderna é a experimentação empírica. A gente vai ver essas características no conhecimento científico. A gente está aqui, por hora, contrastando o conhecimento filosófico, que é racional e não se baseia, diferentemente do conhecimento científico, em experimentações. Não tem como você pegar um pensamento de um filósofo e levar a um laboratório para comprovar cientificamente aquele raciocínio. O conhecimento filosófico não se preocupa em verificar se as conclusões tiradas são válidas cientificamente, como eu falei, né? Esse conhecimento está em busca de conclusões sobre a vida, sobre o universo, ultrapassando o limite imposto pela ciência. Então, é como se, podemos assim dizer, numa imagem bem básica, elementar, parece que daquilo, de certas coisas que a ciência não dá conta, que ela não consegue explicar, perguntas, especialmente sobre o significado da vida, vida após a morte, a razão pela qual estamos aqui, questões que ultrapassam a matéria, o físico, né? São assuntos da filosofia. Abrindo outro parêntese, você percebe que a filosofia tem muito a ver no sentido de qual o objeto de estudo, né, com relação à teologia, ou as perguntas que, em geral, a filosofia busca responder, são as perguntas que, de certa forma, a teologia também busca responder, ou seja, questões que ultrapassam a ciência. Não tem como a gente responder a partir de um laboratório, de um experimento. O objeto de análise do conhecimento filosófico são as ideias. Elas são relacionadas e, dessa maneira, os filósofos buscam a verdade. Veja, a teologia é uma busca por conhecer a verdade de Deus, né? Interessante que a filosofia também tem como busca a verdade. A proposta do conhecimento filosófico é fornecer ideias e conteúdos que transformem a realidade. Então, para que se estuda filosofia? Para se transformar a realidade. Esse conhecimento questiona o homem e as coisas da vida. Então, a gente tem aquela imagem, né, de que o filósofo é aquele que passa o dia todo com a interrogação na cabeça, fazendo as perguntas, levantando dúvidas, indagando tudo, não é? No entanto, esse é um trabalho, ou é parte do trabalho da filosofia, mas a grande questão é, esse conhecimento, ou as respostas a essas perguntas precisam transformar a realidade. A filosofia não só faz perguntas, isso é papel dela, investigar, questionar, ok? Mas também ela propõe algumas soluções e a ideia é transformar a realidade. É um conhecimento racional, as características aí, né, do conhecimento filosófico, ele é racional, sistemático, ele é geral e ele também é um conhecimento crítico ou reflexivo. Portanto, o conhecimento filosófico ele é caracterizado pelo esforço da razão pura, né? Essa faculdade da razão, tão exaltada pelos filósofos, para questionar os problemas humanos e poder discernir entre o certo e o errado, unicamente recorrendo às luzes da própria razão humana. Agora temos o conhecimento religioso ou o conhecimento teológico, né? Esse tipo de conhecimento, ele apoia-se em doutrinas, em ensinamentos, que contêm proposições, ou seja, afirmações sagradas, ok? Ou seja, afirmações valorativas. O que isso quer dizer?
O que é um conhecimento que tem por característica valorativo, que o senso comum tem essa característica, o conhecimento filosófico e o religioso, de ser valorativo, ou seja, seu ponto de partida consiste em hipóteses, né? Hipóteses são possibilidades, são suposições, que não poderão ser submetidas à observação empírica da ciência. O conhecimento religioso ele não pode ser submetido à experimentação empírica ou aquilo que a gente chama de comprovação científica, ok? Por terem sido reveladas pelo sobrenatural. Então, outra característica do conhecimento religioso, ele é inspiracional, isso é, ele é dado por revelação ou ele é dado por inspiração divina. E por esse motivo, tais verdades são consideradas infalíveis, elas não têm falhas, e indiscutíveis, ou seja, elas são exatas. É um conhecimento sistemático do mundo, um conhecimento organizado, né? A característica do conhecimento teológico, ele é um conhecimento sistematizado do mundo, origem, significado e finalidade e destino, como obra de um Criador divino. Suas evidências não são verificadas. Está sempre implícita uma atitude de fé perante um conhecimento revelado. Assim, o conhecimento religioso ou teológico parte do princípio de que as verdades tratadas são infalíveis e indiscutíveis, por consistir em revelação da divindade ou do sobrenatural. No caso da fé, isso é vou daqui a pouco citar João Calvino, né? No caso da fé, o conhecimento respalda-se na palavra de Deus. Calvino, que viveu entre 1509 a 1564, definindo fé, diz, presta atenção nessa citação de Calvino: a fé não consiste na ignorância, mas no conhecimento. E este conhecimento há de ser não somente de Deus, senão também de sua divina vontade. Então, diferentemente do que muitas pessoas pensam, a fé cristã ou a fé do cristão não é algo ignorante, não é algo cego, mas a fé consiste no conhecimento. Ou alguém já disse, né? Nós cremos para conhecer. A nossa fé, podemos dizer assim, é uma fé curiosa, é uma fé em busca da razão, diferentemente do racionalismo, né? A ideia ali de René Descartes, por exemplo, né? Penso, logo existo. A perspectiva bíblica seria creio, logo penso. Ou creio, logo busco conhecimento. Então, a fé precede qualquer ato de conhecer. Conhecimento científico, né, o quarto tipo de conhecimento, primeiro religioso, primeiro nós vimos o popular, filosófico, religioso e agora científico. É o conhecimento real e sistemático, ou seja, ele é organizado. Ele é próximo ao exato, procurando conhecer além do fenômeno em si. Ele procura conhecer as causas e leis que estão por trás ou que regem aquele acontecimento ou fenômeno. Por meio da classificação, comparação, aplicação dos métodos, análise e síntese, o pesquisador extrai do contexto social ou do universo princípios e leis que estruturam um conhecimento rigorosamente válido e universal. Nestes são feitos questionamentos e procuradas explicações sobre os fatos através de procedimentos que possam levar ao resultado com comprovação. Por sua vez, estas formas de conhecimento, é importante a gente dizer isso, né? Que esses conhecimentos, essas diferentes formas de conhecimento, podem coexistir na mesma pessoa. Por exemplo, um cientista voltado, por exemplo, ao estudo da física, pode ser crente, praticante de uma determinada religião, né? Está afiliado a um sistema filosófico e, em muitos aspectos de sua vida cotidiana, agir segundo conhecimentos provenientes do senso comum. Eu gostei muito disso, né? Ou seja, abrindo um parêntese, muita gente hoje ainda acredita que um cientista não pode professar a fé cristã ou a fé protestante, porque isso vai atrapalhar ele de fazer ciência. Na verdade, vamos ver que o cristianismo contribuiu significativamente para o surgimento da ciência moderna, né? Então, é possível você ser um cientista e ter pressupostos cristãos. Assim como também é possível ser cientista e ter pressupostos marxistas, pressupostos ateístas, enfim. Bem, aqui nós temos um quadro em que resume os 4 tipos de conhecimento, né? O popular, ele é valorativo, já vimos o que é isso, perdão, né?
Ele, de certa forma, é reflexível, ele é falível, ele é assistemático, ou seja, ele não é organizado, ele não é formal, ele pode ser verificável, ele é inexato. O científico, ele é real, ele é contingente, ou seja, o que quer dizer isso? Conhecimento científico ser contingente. As suas hipóteses serão confirmadas ou não mediante a experimentação. Como eu disse, a premissa fundamental, ou o pressuposto fundamental da ciência moderna é a experimentação empírica, ok? E o que é algo empírico, gente? É uma forma de conhecer. Empírico é aquele conhecimento adquirido através de experiência, ou da experiência, né? Ou, por experiência aqui, eu quero dizer a experimentação ou teste. Um conhecimento só pode ser considerado científico se ele passa por uma experiência, ou por uma experimentação, ou por um teste, ok? E aí as outras características, o conhecimento filosófico, né, como vimos, ele é racional, infalível, sistemático, ele é organizável, é organizado, né? Ele não pode ser verificado, ok? Ele é exato. E o conhecimento religioso, como vimos aqui as características, ok? Então, caminhando. Agora, vamos falar sobre ciência, que nada mais é do que conhecimento também. Ciência quer dizer isso, né? Etimologicamente, lembra que etimologia estuda a origem das palavras. A palavra ciência vem do latim, ciência, conhecimento, derivado de sciens, o que sabe. Ciência significa conhecimento, mas é importante a gente dizer isso. Nem todos os tipos de conhecimento pertencem à ciência, como o conhecimento vulgar e outros, por exemplo, né? Ele não é o conhecimento vulgar, necessariamente um conhecimento científico. Então, nem todo tipo de conhecimento pode ser considerado como conhecimento científico. Em sentido amplo, a palavra ciência pode significar. Então, a palavra ciência, de um modo geral, ela tem dois significados. Um significado mais amplo, mais lato, né? Pode significar simplesmente conhecimento, qualquer tipo de saber. Então, por um lado, qualquer tipo de conhecimento, de certa forma, no sentido geral, amplo, qualquer tipo de conhecimento pode ser considerado ciência. Em sentido restrito ou, né, em sentido mais específico, ciência não se refere a qualquer tipo de conhecimento, mas aquele que apreende ou registra os fatos, demonstrando-os por suas causas constitutivas ou determinantes. A gente vai ver daqui a pouco que um conhecimento, ele, para ser considerado científico, dentre outras coisas, ele precisa atender a algumas exigências. Dentre elas, uma das é o uso, a aplicação do método científico, ok? A ciência é um modo de compreender e analisar o mundo empírico, o mundo à nossa volta, envolvendo um conjunto de procedimentos e a busca do conhecimento científico, através do uso da consciência crítica, que levará o pesquisador a distinguir o essencial do superficial, o principal do secundário. Então, a ciência é um modo de compreender, de analisar o mundo à nossa volta, os fenômenos à nossa volta. Diversos autores tentaram definir o que se entende por ciência. É muito difícil trazer uma definição que possa dissecar, que possa, assim, sabe, esvaziar a ideia de ciência, porque é um conceito muito amplo. Muitos teóricos ao longo da história têm trabalhado. Na atualidade, a gente tem visto muitas discussões em torno da ciência. Às vezes até parece que a ciência é propriedade de um determinado grupo, quando diz assim, ó, a ciência, as nossas ideias ou o que estamos afirmando tem base científica. A ciência. Então, às vezes, parece que a ciência ela pertence a um determinado grupo, né? Principalmente se quanto mais ateu a pessoa for, incrédula, mais cientista, ou ele vai ser um melhor cientista. E principalmente na atualidade, no presente momento, algumas dificuldades que o mundo tem passado, muito tem se falado sobre a ciência, a ciência. No entanto, as pessoas não têm parado para refletir o significado da ciência. E aí a gente vai trazer uma breve reflexão e análise do termo. Consideramos mais precisa a definição desse teórico aqui. No seu livro, Metodologia da Ciência, ele diz assim: entendemos por ciência
uma sistematização do conhecimento. Primeira característica da ciência, ela sistematiza, ou seja, ela categoriza o conhecimento. Um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. A ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais, dirigidas ao sistemático conhecimento com objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. Então, aqui nós temos algumas características da ciência, né? Um conhecimento sistematizado, é um conjunto de proposições que elas não se contradizem, elas se relacionam, correlacionam logicamente, ok? As ciências possuem, para Lakatos e Marconi, os seguintes componentes. Quais são as características da ciência, os componentes da ciência? Objetivo ou finalidade. Preocupação em distinguir a característica comum ou as leis gerais que regem determinados eventos. Então, essa é uma das características da ciência, objetividade ou finalidade. Função, aperfeiçoamento, através do crescente acervo de conhecimento da relação do homem com o seu mundo. Outra característica, o objeto, isso é importante. A ciência, ou cada campo do conhecimento, tem o seu objeto de estudo, né? Por exemplo, a teologia, vocês estão fazendo um curso teológico ministerial. Qual é o objeto de estudo da teologia? O objeto de estudo da teologia, a rigor, seria a revelação de Deus na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Esse é o objeto de estudo da teologia. Há muitas discussões entre teólogos, né? Alguns acreditam que Deus é o objeto de estudo da teologia, outros dizem não, Deus não pode ser objeto, Deus é o sujeito, né? Particularmente eu compreendo e não condeno alguém que diga que Deus é objeto de estudo. No entanto, se ele entende que Deus é objeto de estudo a partir da sua revelação escrita, a Bíblia Sagrada, tudo bem, ok? Então, esse é o fenômeno ou o objeto de estudo da teologia. A revelação de Deus em sua palavra, ou Deus enquanto revelado em sua palavra. Toda a ciência, ou todo o campo do conhecimento, tem o seu objeto de estudo definido, né? E aí o objeto de estudo subdivide-se em material, aquilo que se pretende estudar, analisar, interpretar ou verificar de modo geral. E o objeto de estudo formal, o enfoque especial em face das diversas ciências que possuem o mesmo objeto material. No caso da metodologia científica, o objeto de estudo dessa disciplina, os métodos, né? Ou a maneira de se fazer o conhecimento, de se divulgar o conhecimento. Essa disciplina estuda o caminho ou os caminhos do saber, ok? Agora nós vamos para o segundo, ou melhor, o terceiro assunto, né? Falando sobre conhecimento e ciência, vamos falar um pouquinho sobre o método científico, ok? O que é método? Você já ouviu falar dessa palavra? Certamente sim, né? De forma simples, método é uma maneira de se fazer algo sistematicamente. Então, no popular, de forma, digamos assim, bem prática, método é uma maneira, é uma forma de se fazer algo de forma organizada ou sistematizada. Quando você vai fazer alguma atividade em casa, nos seus estudos, você precisa de método, ou seja, você precisa de uma maneira para fazer aquilo de forma sistematizada. Em geral, todo mundo usa um método. A grande questão é, será que é um bom ou um método ruim? Método é um conjunto de etapas que, quando executadas de forma sistemática, facilitam a obtenção de conhecimento sobre fenômenos físicos, químicos e biológicos ou o desenvolvimento de novos produtos ou processos. Veja, métodos é um conjunto. Métodos é um conjunto de etapas, são passos, okay? É uma maneira de executar algo, mas de forma sistematizada, ou seja, organizada para obtenção do conhecimento. Então, você só pode obter conhecimento quando você emprega um método. Só pode-se fazer ciência utilizando-se um método. Só pode-se fazer teologia empregando-se um método. Para nós, teólogos, né, o método por excelência para se fazer teologia é um método teológico. Vocês vão ver isso na disciplina Introdução à Teologia Sistemática, ok?
Qual o objetivo do método? O método facilita a obtenção de novos conhecimentos que possam ser utilizados diretamente para novas descobertas, descrição, explicação, reprodução e controle de fenômenos, e desenvolvimento de novos produtos e processos. De acordo com o método científico, a verdade é a exata descrição. Então, veja só, o método científico ele tem uma concepção de verdade. E o que é a verdade para o método científico? É a exata descrição dos fatos, dos fenômenos e das coisas. Isso é verdade para a ciência. Um exemplo, chove, cai água do céu. Por que cai água do céu? Nós explicamos cientificamente os processos da água, evaporação, aquela liçãozinha básica lá, né, de ciências na escola, os processos da água, né? Evaporação, condensação e precipitação. Aí você explica cientificamente por que chove. A ciência vai dizer que é verdade um fenômeno que é explicado e um fenômeno que se repete constantemente. Explicação, repetição. Exemplo, toda vez que você pegar uma caneta e largar, ela vai cair no chão, né? Aqui um exemplo claro, ó, ó. Não é isso? Toda vez que você fizer isso aqui, o que é que vai acontecer? A caneta vai cair no chão. Você pode fazer isso aqui na sua cidade, em outro país, em qualquer lugar do mundo que você fizer, vai acontecer esse fenômeno. Esse é um fato científico, que é explicado com a lei da física, a lei da gravidade, né? Verdade científica é a exata descrição dos fatos, dos fenômenos e das coisas. Isso é possível de comprovação racional. Para atingir seu objetivo fundamental, que é chegar à veracidade dos fatos. Veja, a ciência também busca a verdade dos fatos. Ela se vale de diferentes métodos, né? Olha aí, método científico para esse outro teórico. É um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento. Então, para você atingir o conhecimento, para você conhecer ou produzir conhecimento em uma determinada área, você precisa adotar esses procedimentos intelectuais e técnicos, ou seja, que é exatamente o método. E aqui nós temos, né, a base do método científico, são dois elementos que servem de base para o conhecimento científico. O empirismo, conhecimento baseado em evidências observadas, lembra o que é algo empírico? É o conhecimento adquirido através da experimentação ou do teste. Isso aqui, como eu disse, é a base da ciência moderna. E a lógica, ou seja, argumentos devem ter sentido válido, né? O raciocínio lógico. E aí nós temos aqui, deixe-me colocar aqui ao lado, nós temos aqui as etapas do método científico. O método científico tem algumas etapas. A primeira etapa é a observação do fato, do fenômeno, do acontecimento, né? Olha aqui, a observação. Depois de observar o fato, fenômeno, acontecimento, nós levantamos perguntas ou questionamentos. Havia uma propaganda na TV, algum tempo atrás, que dizia assim, né? Não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas, os questionamentos. Então, são os questionamentos que nos levam a pensar, refletir, que mexem conosco e que nos levam a buscar respostas ou a pesquisar, né? Então, os questionamentos. Por exemplo, abrindo um parêntese, a pesquisa científica busca responder um problema, responder uma pergunta, responder uma indagação, um questionamento, ok? Geralmente, a pesquisa surge de um problema, porque a pesquisa visa solucionar ou propor uma solução para o problema. Depois que levantamos o questionamento, nós temos aquilo que poderíamos chamar de resposta provisória, suposição ou a formulação das hipóteses, que podem ser, ao fim do trabalho, do estudo, da pesquisa, comprovadas, podem ser negadas e reelaboradas, ok? Então, hipóteses são respostas provisórias para o questionamento, certo? Depois nós temos a experimentação. Lembra que eu falei? A experimentação é a base do conhecimento científico. O teste, ok? Depois nós temos a conclusão.
ou aquilo que se chama teoria, ou lei científica, ou princípio científico, ok? Depois nós temos a divulgação. A ciência precisa ser divulgada, compartilhada. As pessoas precisam ter acesso. Hoje nós temos acesso, né, por meio das divulgações, a muita coisa da ciência. E aí surgem novos questionamentos e você vai aprendendo mais e mais, ok? Então, esse é o círculo ou etapa do conhecimento científico. Partindo da concepção de que método é um procedimento ou caminho para alcançar determinado fim e que a finalidade da ciência é a busca do conhecimento, podemos dizer que o método científico é um conjunto de procedimentos adotados com o propósito de atingir o conhecimento. Então, já vimos isso. Método é um conjunto de procedimentos que o teórico, o cientista, o pesquisador adota com o propósito de atingir o conhecimento. De acordo com esse teórico, o método científico é um traço característico da ciência, constituindo-se em instrumento básico que ordena inicialmente o pensamento em sistemas e traça os procedimentos do cientista ao longo do caminho até atingir um objetivo científico pré-estabelecido. Lakatos e Marconi afirmam que todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos. Na verdade, para ser ciência, precisa usar método, né? Então, todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos. Em contrapartida, nem todos os ramos de estudo que empregam estes métodos são ciências. A gente já viu isso. Dessas afirmações, podemos concluir que a utilização de métodos científicos não é da alçada exclusiva da ciência, mas não há ciência sem o emprego de métodos científicos. Ok? E aí nós concluímos a aula de hoje. Espero que a gente possa ter sido muito claro, que você possa ter um outro olhar sobre conhecimento, ciência, método científico, e essa aula ajude você a continuar crescendo, a continuar aprendendo mais e mais, para a glória de Deus e para o seu bem. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço.